Olá, amigos da Atual TV Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras, meu estimado amigo Emerson Michelin, que é arquiteto e urbanista e também diretor do IPUPB de Pato Branco. Aguarde só um minutinho que já retornamos. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, terceiro andar, em frente à Prefeitura Municipal. Tudo bem contigo, Emerson Michelin? Tudo bem, Fábio. Que bom. Emerson, me conta um pouco da sua história como arquiteto, a sua origem, a história sua como profissional, como pessoa, para os nossos telespectadores conhecerem um pouco mais de ti. Tudo bem. Bem, eu sou patobranquense, muita gente acha que não nasci aqui, mas eu nasci em Pato Branco. Fui embora em 79 daqui para Curitiba estudar com meus pais, tudo. Acabei morando lá até 2009, que daí voltei para Pato Branco e assumi o cargo de arquiteto da prefeitura. E hoje estou aqui batalhando no Instituto de Planejamento de Pato Branco para manter a cidade mais organizada. Certo. Tá? Então eu fiz arquitetura na Universidade Tuiuti de Curitiba, fiz design na Federal, certo, mas acabei optando pela arquitetura, que é o que mais me atrai, assim, eu mexer com grandes obras, grandes estruturas, né? Certo. E acabei trabalhando com grandes mestres lá em Curitiba. Na época que eu fiz a faculdade, eu tive aula com o Gandolf, que é um modernista dos grandes do Paraná. A Jussara Silva, que é doutora em urbanismo hoje, foi uma das minhas mentoras. Certo. E fiz parceria com alguns arquitetos grandes lá de Curitiba, o Eduardo Petri, o Vinícius Dieter e vários outros lá. Sou da escola do Jaime Lerner, na época eu fiz a faculdade do Jaime Lerner lá, um excelente urbanista, por sinal. E então eu estou atuando mais nessa área hoje, eu estou mais na área do urbanismo, faço projetos diversos, desde paisagismo, projeto arquitetônico, todos, mas hoje atuo mais na área do urbanismo mesmo. Que bom. Então, Emerson, buscando a tua história aí, a gente já começa a perceber que nós estamos falando em questões extremamente importantes, que é o desenvolvimento urbano de um município, de uma cidade. E eu lembro muito bem quando eu estudava em Curitiba, na época do prefeito Jaime Lerner, que ele criou o Chapéu Pensador, que era um instituto, um lugar onde se originou o IPUC de Curitiba. Isso. E que de lá, na época mais tarde, o doutor Alcini Guerra, ex-prefeito de Pato Branco, criou o IPUPB aqui de Pato Branco. Eu gostaria que você me explicasse o que é esse instituto, como é que funciona, para que serve, as funções dele e a importância dele. Na verdade, ele é um dos órgãos mais importantes hoje que o município tem que ter, porque na verdade o instituto está criado para planejar a cidade. Antigamente a gente pensava a cidade em 5 anos do crescimento, hoje a gente já está pensando em 10, 20 anos à frente pela velocidade do crescimento da cidade. Que certo. A gente fala, então, foi criado um plano diretor. A cidade, o plano diretor não pode ser engessado. A cidade é um ser vivo, ela vai crescendo, você vai ter que ir manipulando.
Então o Instituto ele é feito para fazer esse estudo do crescimento, desde o sistema viário, das edificações, a parte de escola, toda a parte que gera volume e correria nas cidades. Certo. Então, na verdade, o Instituto ele é feito para ter banco de dados, de projetos, para os próprios, o executivo, por exemplo, a prefeitura tem que buscar um projeto, uma verba em Brasília de uma escola, ela já tem que ter um projeto definido para ter o projeto pronto e lá abrir o verba, vamos tentar pegar essa verba. Então o Instituto, na verdade, ele seria ele estuda e ele cuida do crescimento da cidade para não ter aquele crescimento desorganizado em cima de rios, com problema de uma coisa que a gente tem bastante aqui em Pato Branco é a questão das encostas, o pessoal construir encostas com declividade acima de 30%. Então o Instituto ele tenta preservar esse tipo de coisa e manter a cidade no crescimento como foi feito o plano diretor. Certo. Tá? O IPUP-B, na verdade, quando ele foi criado na época do Alcini, eu não estava aqui na época, ele foi criado como uma autarquia, que seria o certo, ele não tem ligação, ele tem um recurso uma autonomia do município, própria. mas ele tem autonomia própria. Ele foi criado nessa época para ser um instituto mesmo, aí mudou, acho que o governo na época foi desativado o IPUP-B uma época. Aí o Viganó, na época do Viganó, ele ativou, só que ele ativou daí como um departamento da prefeitura. Dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura, até por quê? Porque precisa buscar recursos, precisa ter projeto, apresentar projeto, então ele reativou esse departamento. Hoje já foi, com o novo prefeito, o Zuc, já foi criada uma secretaria de planejamento, já deu uma importância um pouco maior para o Instituto. Certo. Ainda mesmo ele estando como um departamento, já para prever, porque a cidade não adianta simplesmente, vou abrir ruas, vou fazer parques se não tiver projeto. Então, até a gente, na reunião que teve para na cidade, foi solicitado que toda a prefeitura tenha pelo menos um arquiteto, um engenheiro para poder planejar a cidade. Certo. Porque muitas prefeituras não têm. Então, o que acontece? Vão buscar verba, não tem projeto, eles têm que correr atrás de uma pessoa, ou de um arquiteto, de um engenheiro para fazer um projeto fora da prefeitura, às vezes pegam de fora da cidade, o cara não sabe o que acontece na cidade. Então, o Instituto é um órgão muito importante hoje. Hoje, se você não tiver projeto e não seguir o plano diretor, que é uma dos objetivos do Instituto, é cuidar do plano diretor, você acaba, às vezes, perdendo verba do governo, porque para a cidade ele se monitora em cima do teu plano diretor. Certo. Então, Emerson, toda essa gama de funções que tem o IPUP-B, a gente percebe também que é preciso a existência de pessoas com visões além mar, né? E extremamente preparadas para poder estudar o futuro de uma cidade e o comportamento econômico, social, humano dessa cidade. Como é que vocês estão lá? Vocês têm uma equipe de pessoas? Como é que vocês estão tendo os seus projetos, os seus estudos lá? Na verdade, a equipe do IPUP-B hoje ela é muito pequena pela demanda que tem. Certo. Então, a gente está em quatro arquitetos, 5 arquitetos, na verdade. Um que é o secretário de obras do IPUP-B, do planejamento hoje, que é o Adão Moraes lá. Certo. A Francine Barros, que é arquiteta que já da prefeitura, eu, e daí é o Jorge, que entrou agora, que é o Ricardo, que se formaram agora. Só que, na verdade, o Instituto ainda ele está com uma equipe muito reduzida pelo volume de trabalho. Certo. Porque a gente teria que ter uma pessoa específica para cuidar só da parte de mobilidade, outra pessoa só para a questão da construção, outra só para obras da prefeitura, outra só para pensar na cidade. E hoje a gente acaba em 4, 5 arquitetos tendo que abraçar tudo isso e fazer tudo. Então, na verdade, o Instituto consegue fazer, mas acaba apagando incêndio. A gente fica sempre correndo atrás da máquina para tentar resolver os problemas e às vezes acaba deixando uma coisa importante para ver outra. Então, na verdade, o Instituto precisava de uma equipe maior. Maior e um maior fôlego. Maior fôlego. Só que a gente tem outro problema, Fábio. Por exemplo, a questão até salarial hoje. Hoje, um arquiteto e um engenheiro que vai trabalhar na prefeitura, ele ganha metade do piso do arquiteto e engenheiro. Então, mesmo abrindo concurso, às vezes a demanda das pessoas que passam é muito pequena, não vão trabalhar na prefeitura. Então, tem que ter um pouco ter uma certa ideologia e gostar da coisa mesmo, abraçar e fazer. Mas está melhorando o Instituto. Quando eu entrei, nós éramos em 5 arquitetos. Aí, em 2011, a gente ficou em 2 ou 3, que saiu, a maioria saiu. E agora a gente está retornando com o Instituto com um pouco mais de força. Assim. Certo. Então, Emerson, como é que você está vendo a nossa cidade? Já que vocês têm toda essa equipe, tem essas dificuldades, mas a gente percebe que a nossa cidade ela está crescendo cada vez mais
e ela está aumentando o número de pessoas, de habitantes, de veículos, de caminhões, né? E a gente está sentindo, de construções também, sentindo um volume maior de crescimento. E vocês estão projetando já 20, 30, 40 anos para frente o município nosso? Na verdade, a gente está tentando ver se já faz uma revisão no plano diretor, já era para ser feita em 2012, na verdade, só que como a equipe está pequena, tal, então a gente quer ver se no máximo até 2015 a gente consegue fazer essa revisão do plano diretor e já seguindo o que diz o plano diretor, que a expansão da cidade é para norte. Porque a área sul já tem Vitorino, daí a leste e oeste tem a questão das bacias hidrográficas que a gente não pode expandir, porque senão a gente vai estragar com outro manancial de água temporariamente, né? Certo. Então, o Instituto está tentando planejar isso, só que é aquilo que eu te falei, então a gente começa a fazer um pensamento da cidade, daí surge uma coisa mais urgente, a gente tem que segurar aquilo e mexer naquilo que é mais urgente, por causa de verba, para não perder verba do governo, esse tipo de coisa. O Instituto tenta fazer da forma possível. Só que a gente ainda está preso, ainda pela falta de pessoal para trabalhar, assim, né? Por falta de uma equipe maior, de poder desenvolver. Vocês já pensaram em fazer uma parceria com as faculdades que nós temos aqui, tanto de engenharia quanto de arquitetura que nós temos, e de repente como estagiários, com os professores, com as instituições? Assim? Sim, a gente já fez uma parceria, até hoje a gente tem 5 estagiários até no departamento, mas tem mais estagiários, 6 ou 7, acho que na verdade, que é arquiteto. Já entramos em contato até com a UTFPR, né? Para ITF aqui, né? É o TFPR. Para fazer uma parceria com eles. O próprio Jairo Trombeta já veio também fazer uma questão de parceria com a gente, até por causa da questão que eles estão fazendo o estudo dos trevos ali, que é hoje a nossa maior complicação na parte de trânsito é a BR ali, na verdade, e os estreitamentos das pistas. Então a gente está buscando formas de juntar parceria para melhorar isso. Só que, queira ou não, sempre tem a burocracia, a parte burocrática, a parte jurídica, que é um pouco mais complicado. Por exemplo, eu não posso ficar pegando uma faculdade e trazendo estagiário para trabalhar na prefeitura e desenvolver grandes projetos, e profissionais fora da prefeitura podiam estar trabalhando nisso. Certo. Então a gente já até pensou em fazer concursos de projeto, pegar um projeto da prefeitura, vamos desenvolver uma rodoviária nova, por exemplo. A gente fazer um concurso, abrir um concurso para isso. Só que tudo depende da questão da verba. Então, às vezes, muitas vezes a gente faz o projeto, vai para lá para tentar verba, não consegue a verba, o projeto fica parado 2, 3 anos. A Tupi, por exemplo, na Zona Sul, o projeto foi feito em 2005. Certo. Nós conseguimos a verba em 2009 para fazer. Então, de lá para cá, o número de veículos em Pato Branco triplicou. Então, o projeto que tinha sido feito para a época que eles tinham pensado em 5 anos, já estava defasado. Então, já vai ter que ser feito um novo projeto, um novo estudo. Então, às vezes, essa morosidade de conseguir a verba, de conseguir a licitação, a empresa que faça, acaba o projeto, você tem que tentar já bolar um projeto 10 anos na frente para você não defasar teu projeto. É uma questão que eu vi essa semana, e li no jornal, acho que ontem ou hoje, a respeito daquela como que se chama, que tem agora em frente a Mitsubishi ali, que fizeram aquela... E você estava... Mitsubishi? Aquela que... A passagem... A passarela. A passarela. Sim. E ali foi feito um projeto, que esse projeto diz que é 10 anos, 15 anos atrás. E aí foi feito e agora não estão usando e ficou... na verdade, a passarela ali, todo mundo até vieram já questionar a prefeitura e o PB mesmo, que o pessoal procura bastante a gente ali. Na verdade, ali aquela faixa a gente não tem poder nenhum. A prefeitura executiva municipal não tem poder ali, porque os 80 metros é federal. Então ali simplesmente a única pessoa que tem que resolver o órgão do departamento é o DENIT. Tanto que, eu acho que foi até na época, não sei se foi na época do Viganó, logo depois, ele acabou fazendo umas marginais ali asfaltando, eles foram notificados, estão respondendo o processo hoje porque eles mexeram numa rua, numa parte que na verdade é federal. Então, até a questão do trevo, da Ivaí que a gente está fazendo agora, nós estamos correndo atrás para aprovar a ligação no trevo lá, junto à parceria com o DENIT, para poder liberar a entrada da Ivaí, porque a gente não tem autonomia para mexer no trevo. Certo. Inclusive até em frente à própria ao TFPR ali, que o pessoal veio me cobrar, ciclovia, a gente não tem poder para mexer lá, quem mexe ali já é o DR, que já é estadual. Que é estadual. Então hoje, na verdade, o problema de Pato Branco são essas duas BRs, a da 158 e a 269 ou 469. Essas duas que estão dividindo a cidade hoje, na verdade. Hoje o bairro que está mais crescendo, na verdade, é o Fraron, que é perto, para trás do aeroporto,
E eles têm que atravessar, tem 2 pontos, o trevo lá embaixo do Patinho e o trevo da que estão e cada vez mais perigoso ali, hein? Está cada vez mais perigoso. Eu mesmo moro pro lado de lá, eu levo 15, 20 minutos às vezes para atravessar conforme 6 horas da tarde, meio-dia. Não, e eu vejo que tem o entroncamento das faculdades todas ali, de todas aquelas indústrias e empresas que tem ali, e mais as 2 BRs, a BR e PR. Então, ali precisava ficou bom já aquela trincheira que foi feita, mas precisava alguma coisa a mais ali. Até uma das promessas da campanha, a questão do contorno norte, já para isso, para a BR sair dali, o estudo que a gente, na verdade, estava pensando já desde 2009, tirar a BR dali e fazer uma grande avenida, porque ali a gente consegue fazer uma linha tipo a linha verde de Curitiba, que ligaria a área sul à área norte de Pato Branco com ônibus, que é um dos problemas que a gente está tendo, que a gente vai ter que correr atrás agora, que a gente está até fazendo estudo, já ver como é que vai fazer, é a questão da mobilidade urbana. O ano que vem a gente tem que ter uma lei específica de mobilidade urbana. Certo. Pato Branco, se não me engano, já tem essa lei, só que nós temos que aperfeiçoar e apresentar para o Ministério das Cidades. Até semana passada eu estive em Cascavel, comprando na cidade, com a arquiteta Carolina lá, e a própria Paraná Cidade já está fazendo um estudo em cima do sistema viário de Pato Branco para, em parceria com a gente resolver o problema. Por quê? Pato Branco hoje tem 74 mil habitantes, tem 52 mil veículos cadastrados. Sim. Eu acho que essa história dos 74 mil, acho que tem mais, tem uns 80 mil. Está chegando aos 80, mas mesmo assim é mais que o dobro de veículos. Então, e fora os que não são cadastrados, que vêm de fora, né? Justamente. Então, isso aí, nós vamos ter que trabalhar essa mobilidade urbana e bater a tecla no transporte público, que é a única maneira da gente conseguir diminuir, reduzir os carros da cidade. Dias atrás eu estava conversando com o secretário de Planejamento de Finanças, o Crestani, e falando para ele da importância que foi a construção da Rua Tocantins, né? Que estão asfaltando agora, terminando ela, mas de um problema que vai gerar com o bairro São Francisco e quando chegar naquele trevo em frente à Capeg, ali, aquele trevinho do lado da Capeg, que vai desembocar na BR. E tem aquela casinha de madeira do lado do Rota ali que deveria, eu até comentei com o Crestani, você não poderia transformar, desembocar aquela rua do Artibano Sutile ali direto na BR, só que daí tem essa questão. Na verdade ali foi feito, já na época tinha sido feito um estudo já para atravessar ali mesmo, só que foi aprovado um loteamento antigo, na verdade que ele deu uma quebrada no Tocantins. Então a gente já está vendo outras alternativas até de ligar a própria Vítima lá em cima, que sai do Cadurim, lá por cima, até para desviar o trevo, a rota dos caminhões, da lavoura, para passar tudo isso aí lá perto de São Francisco para a gente fazer uma ligação. Porque o problema que a gente entrou em contato com o DENIT é sair na BR. A maior dificuldade hoje a gente tem, porque para eu poder ter um trevo, eu tenho que ter no mínimo 500 metros um trevo do outro. E ali a gente já tem o trevo do Industrial, o trevo do Patinho, então para eu criar mais um trevo, eu tenho que ir no mínimo 500 metros para poder criar. Então o certo ali seria fazer essa ligação e tentar fazer as marginais. Como a cidade está crescendo para a área norte, nós vamos ter que estudar já e fazer as marginais. Então, a ideia já é planejar isso, os novos lotamentos que estão entrando, a gente já está começando a exigir até, tem avenidas que vão ter que ter 25 metros, porque vai ter que começar a largar as avenidas. O mundo hoje corre ao contrário da gente, na verdade, eles estão reduzindo a área de espaço de veículo e aumentando de pedestre. E bicicletas, né? E bicicleta, e hoje, na verdade, o Brasil ainda está ao contrário, está largando as vias e diminuindo o espaço da calçada. Teve até uma reunião na própria Câmara que me chamaram os ciclistas para a questão mobilidade urbana. A gente está estudando isso, só que, queira ou não, eles falam que não tem problema com a declividade, mas tem que até rua a gente não consegue. Hoje, uma rua acima de 20% de inclinação, você não sobe um caminhão. Então, Pato Branco tem ruas que tem 28 e 30. Justo. Então a gente está tendo que fazer um estudo de tentar resolver. A gente pensou em criar até um anel de ciclovia, uma ciclovia pela área central, mas a gente barra alguns obstáculos até físicos mesmo, entende? E a questão das larguras das ruas, ou diminua a rua, e também ou a questão dos empresários, dos comerciantes que não querem porque vão perder, diz que perdem clientes, porque o pessoal não pode estacionar os carros. Quando eu entrei aqui já foi uma luta, lembro na época do IPV, que a questão no plano diretor tem várias vias que vão ter que ser mudadas, que são vias de mão única, que até hoje a gente não conseguiu implantar todas.
Já essa mudança via já causa uma polêmica, já dá um incômodo. Confesso-lhe que eu, por exemplo, a Tocantins e a Itacolomi, que essa aqui, sim, eu faria binário e não mais mão única. Binário porque são ruas largas, daria para largar um pouco mais e pelo menos você tem 2 artérias para você ter mais mobilidade, poder andar mais. É que na verdade é assim. Está muito truncado o trânsito nosso. Na verdade é assim, para eu criar o binário que voltar a ser a mão dupla, como muita gente sugeriu, a gente teria que tirar estacionamento, não tem como. Mas veja bem, as grandes cidades já não tem nem mais estacionamentos. Só que é a maior polêmica. A gente faz isso... Só deixar de um lado o estacionamento. Então, na verdade, a gente está fazendo estudos. A gente vai tá vendo a questão da Xingu até, que a gente vai tentar agora dar prolongamento para Xingu, para ligar na BR lá. Aí já é uma que vai desafogar, porque o pessoal, ao invés de entrar no trevo aqui, da Itacolomi, ele vai acabar entrando antes lá no trevo da Ivaí, porque ele já atravessa a cidade inteira. Então, a gente está criando outras rotas alternativas para diminuir o fluxo de veículos para essas áreas. Porque hoje o que acontece, um outro estudo que a gente está fazendo no departamento, a gente está tentando criar, hoje o plano diretor tem mais implantado, previsto a área residencial. E antigamente a gente tinha ruas estruturadas para comércio vicinal, e no plano novo não foi detectado isso. Então a gente está já refazendo isso para criar polos comerciais nos bairros, para diminuir o fluxo de pessoas, deslocamento de pessoas dos bairros para o centro da cidade. Porque hoje o que acontece? Tem um feriado, ou tem Natal, Ano Novo, alguma festividade... Todo mundo vai para o centro. O pessoal vem tudo para a área central. Daí não tem vaga de estacionamento. O problema do trânsito. Ontem mesmo, com o Jogo do Brasil, eu peguei a avenida para me deslocar para casa do meu irmão. Eu levei acho que 10 minutos para conseguir atravessar a avenida até ali em cima na Fiat, desde do movimento que tinha. Então, a rota, o pessoal continua ainda fazendo a mesma rota. Então, a gente está criando rotas alternativas e criando esse sistema de tirar o comércio e descentralizar o comércio para criar polos e as pessoas ficarem mais no seu bairro. Não precisa se deslocar, eu tenho que ir para o centro. Em Curitiba, por exemplo, na época que eu trabalhava lá, a gente fez umas parcerias até no IPUC, no estudo lá. O IPUC é assim, cada bairro hoje é independente. Então você está em Santa Felicidade, você tem tudo, você tem mercados, tem até uma subprefeitura lá. Hoje você vai aprovar um projeto, você não tem que ir na prefeitura central, você vai no bairro que você está aprovando. Certo. Então tem 20 bairros, tem 20 subprefeituras, lá tem tudo, posto de saúde, tem tudo. Então a pessoa acaba criando uma mini cidade dentro da cidade, que é a questão que o Jaime Lerner hoje até ele faz aquela questão da compultura urbana. Ele pega locais degradados da cidade e cria como se fosse uma nova cidade e revitaliza aquilo ali. Isso já pegou moda no mundo inteiro, porque antes a gente estudava a cidade estudava em toda a cidade. E hoje não, a gente já vai em pontuais. Assim, tá com problema aquilo ali, o que te resolve? Vamos mexer nesse bairro inteiro. E assim você vai manipulando a cidade e vai organizando ela. Mas aí que vem aquela questão que você falou no início. Para tudo isso precisam de pessoas interessadas, pessoas inteligentes, pessoas com visão holística para frente e a comunidade participar ativamente. Eu vi que dias atrás, quando se discutiram questões sobre a mobilidade urbana, a questão de ciclovias, fizeram a reunião, foi muito importante, só que daí pararam porque algumas cabeças eram contrárias. E aí eu te pergunto, meu amigo, será que Pato Branco não está na hora de começar a entender que a cidade está ficando grande, que ela está mudando, que tem que mudar os paradigmas antigos e começar a pensar como as grandes cidades, as médias e grandes cidades? Será que... na verdade, a população, na verdade, até a cultura da população tem que mudar. É que a gente estava comentando. Tem que mudar. Culturalmente ela tem que mudar. Então, queremos ciclovias. Tá, a gente faz tudo por estatística, vamos fazer um estudo. Quantas pessoas andam de bicicleta em Pato Branco? Quantos veículos estão? Então a gente tem que dar prioridade para a cidade inteira. E não para, tenho 3 mil pessoas que andam de bicicleta. Nós vamos fazer ciclovia, só que eu não posso pensar só nessas 3 mil pessoas. Eu tenho que pensar que nem outro dia o cara falou, vocês vão fazer ciclovia. E lugar para andar de skate? E lugar para... Então tem vários outros esportes, várias outras coisas que a gente tem que dar atenção a tudo. Então, de vez em quando eu discutia com algumas pessoas que vinham lá questionar e eu falava assim, eu não posso pensar na frente da sua casa, eu tenho que pensar em toda a cidade. Então, tudo que o departamento faz é pensando na cidade num todo. Não no mercado tal, na lojinha tal. A gente tem que pensar, tem a lojinha, nós vamos ter que estacionamento, vai prejudicar esse lojista?
pode prejudicar um pouco, mas quantas pessoas você vai favorecer? Eu te pergunto isso e te questiono nessa questão, porque eu viajo bastante. Então, aqui em São Lourenço, se você for ali, a cidade toda ela tem ciclovias. É um espetáculo. São Lourenço é um exemplo de cidade de mobilidade urbana. Claro que as ruas são largas, que ajudam, né? Mas se você for para Toledo, também ciclovias, onde se for tem ciclovias. Que é uma cidade belíssima, e com alto índice de IDH e coisa e tal também. Aí se você for em outras cidades, também existe. Então, o que falta aqui que eu vejo, não é só a questão de ciclovias, mas é você implementar e ter a coragem. Até porque dias atrás eu estava lendo sobre o prefeito que modificou toda a parte urbana de Buenos Aires, 1800 e pouco. O cara foi um homem corajoso. Foi um gestor corajoso. Ele mandou derrubar os edifícios que tinha na área central, e onde tem obelisco lá, ele abriu tudo e formou todas aquelas artérias que formam raios que dá toda a área central de Buenos Aires. Mas o que houve ali? Claro, houve o quê? Primeiro, coragem. Todo mundo abraçou a causa. E todo mundo abraçou a causa, né? Na verdade, Buenos Aires ela tem um traçado xadrez, é um traçado perfeito. Perfeito, é fantástico. Assim, até quando eu fui na reunião em Cascavel, a gente entrou em contato com o chefe do projeto do Paraná Cidade. Ele mesmo, como eles estão fazendo estudos, ele falou assim, vamos fazer o estudo, parceria, se precisar rasgar a rua, abrir a rua, desapropriar, nós vamos dar um jeito, mas nós vamos ter que arrumar a cidade. Então, a ideia, a gente consegue fazer grandes modificações, só que isso gera um custo grande, político. Então, e aqui até a questão do que você estava comentando, da questão da importância do Instituto. O Instituto hoje é o maior fiscal que tem do plano diretor. Justamente. Então, o que acontece? A gente tem que ser, eu ajo totalmente tecnicamente dentro, tem que ser neutro. Mudou o prefeito, tem que ser neutro. Eu cuido do que está no plano diretor. O prefeito faz, eu oriento para o plano diretor fala isso. Só que daí vem a cabeça de cada prefeito que vai fazer o que acha que é certo. Então, na verdade, o Instituto hoje ele é um fiscalizador. O prefeito, eu quero mudar tal rua para isso. Prefeito, mas no plano diretor essa rua está dessa forma, porque foi estudado dessa forma, podemos fazer. Só que a gente vai ter que fazer audiência pública, vai ter que fazer um novo estudo, um levantamento, para a gente fazer essa alteração. Então não é simplesmente assim, eu vou mudar. Porque daí, hoje, na eleição passada estava o Viganó, ele tinha um pensamento, ele optava por dar mais atenção para algumas outras coisas. O Zuc já tem uma atenção mais para as coisas que ele acha certo, a questão do asfalto, escola, que ele está batendo o que ele gerou na campanha. Daí vem outro prefeito, o cara vai ter uma visão diferente do que ele quer, ele vai querer priorizar outra coisa. Então, em cima disso, o Instituto tenta direcionar, faça dessa forma para não dar problema. Mas não pode esquecer dos projetos. Não podemos esquecer dos projetos. Então, o Instituto hoje, na verdade, é muito importante para a cidade. E a gente não cuida só disso, na verdade, fiscaliza e vê tudo, né? Certíssimo. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Bem, pessoal, estamos de volta com o nosso programa Sem Fronteiras e hoje com o arquiteto e urbanista Emerson Michelin, que é diretor do IPUPB de Pato Branco. Emerson, entrando agora numa questão que eu gostaria publicamente parabenizar. A gente está tendo as chuvas constantes em nosso município, em nossa região, e estradas esburacadas, problemas sérios na questão da mobilidade urbana também. E aqui em Pato Branco,
diferente de outros municípios, nós tivemos aí toda essa chuva, mas graças àqueles tanques, não sei como é que se chama, reservatórios, que o Roberto Viganò, ex-prefeito de Pato Branco, construiu, estão funcionando, né? Na verdade, Fábio, aquilo ali a gente já fez o estudo em 2009, foi feito o projeto 2009 e 2010, e chama-se bacia de contenção. Bacia de contenção. Então, na verdade, são para ser feitas 3. Um aqui no Bonato, a do Pinheirinho que está sendo, e um lá, acho que no Pagnum Série, se não me engano, para baixo do aeroporto. Então, isso foi buscado recurso no governo federal, a gente conseguiu o recurso, fizemos o estudo, e mesmo a gente planejando todo o recurso lá, para você ter uma ideia, do Pinheirinho, ele era para ser um lago um pouco menor com área de lazer. Certo. O que aconteceu na época, a gente começou a fazer o projeto, desenvolver, surgiu várias nascentes no local. Surgiram nascentes. Porque é um local que ele tem bastante... bastante água. Então, o que aconteceu? O lago acabou ficando um pouquinho maior, só que o estudo a gente fez, eles fizeram, se não me engano, um estudo para 50 ou 100 anos de chuva, uma coisa assim. Daí foi o pessoal da engenharia com acho que o profissional era o engenheiro Ricardo que fez o estudo, para manter essa vazão. Então, o que acontece? Toda a enchente no rio antes, ela vinha e descia para o centro da Baixada ali, ia com tudo. Hoje o que ela faz? Ela segura toda no lago de contenção e dela tem um vazante que ela vai soltando essa água devagarinho. Então a água continua correndo normal, só que ela não vem com um volume muito grande. Certo. Então ela demora daí 10 dias, uma semana para ela ir baixando até ficar o nível normal da bacia de contenção. Eu passei dias atrás ali perto, achei tão bonito, parecia um mar. Sim, a gente está fazendo até uma pista de caminhada em volta dela, vai ter iluminação. As outras a gente está estudando, até aquele parque que foi feito, que tinha um lago antigamente, eu não estava aqui. Gralha Azul? No Gralha Azul a gente já está vendo uma forma de revitalizar lá, porque ele acabou... Sendo abandonado, né? Na verdade ele secou e não deu certo, na verdade, o projeto, não sei se na época como é que foi feito o estudo. Então a gente já está vendo uma forma de revitalizar aquele parque. Outro parque que o Zuc conseguiu foi a questão do Piazza, lá na frente do Parque Ambiental, né? Parque Ambiental. A gente já está fazendo o projeto, porque daí o IAP vai liberar uma verba em parceria com a Prefeitura. Então a gente já está estudando esse parque, que vai ter pista de caminhada. Então todos esses parques que a gente está fazendo, a gente já está tentando ver essa questão da própria ciclovia. Certo. Então esse parque do Pinheirinho, por exemplo, a gente teve que mexer em todas as calçadas, o governo federal fez a gente mexer em todas as calçadas, arrumar todas as calçadas por causa da questão da acessibilidade, para chegar no parque lá embaixo. Então os outros que a gente vai fazer, a gente está fazendo isso e já estudando uma forma de ligar, como tem em Curitiba. Em Curitiba a gente tem a vantagem... Os parques, sim, eu lembro. A vantagem de Curitiba é que a gente consegue usar a linha férrea. Então normalmente a ciclovia é tudo acompanhando a linha férrea, que já é uma área já desapropriada e tal. Então aqui nós estamos dando formas de fazer ligação desses parques e criar um anel viário de bicicleta mesmo. Bacana isso. Para o pessoal, no final de semana, passar com os filhos e tal. Quando eu morava em Curitiba, eu tinha uma bicicleta, uma mountain bike, e eu fazia os parques todos, dá uns 20 quilômetros dentro da cidade lá. Curitiba se gira a cidade inteira de ciclovia. Então... Isso é planejamento urbano também. Então, outra coisa, por exemplo, questionaram uma questão que teve, a questão, como eu falei, foi feito em 2005 o estudo lá da Tupi na Zona Sul. Foi feita uma ciclovia. Só que, é claro, foi feito um aproveitamento, já usou o paver, que já era para ser feita a calçada e tal, não ficou uma ciclovia 100%. Então, a gente já está estudando uma forma de ciclovia de forma de fazer com asfalto mesmo, para a questão de skatista, patinador, daí dá mais uso a essa ciclovia e tentar separar. Então a gente já está fazendo uns estudos, estamos fazendo um estudo até na própria área central, ali na praça, tentar diminuir um pouquinho a calçada, aumentar ali o estacionamento, fazer uma passagem melhor ali e melhorar o fluxo ali. Quando eu vim para cá em 2009, nós tivemos um projeto, mas daí eu tive que eu ia desafiar a metade da cidade, que foi de a gente fechar a Guarani ali na entrada da praça até 2 quadras abaixo e fazer um calçadão. Que ficaria um espetáculo. A gente fez até um estudo, tinha só o hotel e mais um outro prédio que precisaria de entrar na garagem, mas a gente conseguia fazer. Só que daí o projeto parou, está lá em pensamento. Até eu levei para... Essa é a questão da coragem e dos empresários entenderem que tem que mudar. Tem que mudar. Né? Porque assim... Você vai em qualquer cidade, tem os calçadões, belíssimos calçadões. E a área comercial, a melhor coisa é calçadão, porque a pessoa que vai entrar na tua loja tem que estar a pé. Aí você vai para fora, vai lá na Argentina, vai no Chile, vai no Uruguai, vai em qualquer cidade grande, você vê lá, assim, belíssimos calçadões com aquelas lajotas bonitas, modernas, né? Por que não fazer uma coisa bonita? Barcelona pegou um bairro inteiro lá, que tinha avenidas de 25, 30 metros, hoje você passa lá,
tem uma avenida de 8 metros, o resto virou tudo calçadão. E o povo aproveita. Né? E daí restaurantes, bares e tal, né? Faz umas coisas diferentes. Porque aquilo que eu falo para o comerciante, ó, não é... Vai aqui em Poçadas, é só ir ali em Poçadas e ver o que é. Isso, eu não vou na tua loja, não vou, se eu passar à frente na tua loja e não tiver lugar para estacionar, eu não vou. Agora, se eu parar o carro no estacionamento e andar, eu entro em todas as lojas. Então, quem vai na tua loja é quem está a pé, não quem está de carro. Sim. Então, essa cultura que a gente tinha que mudar um pouco a cabeça da população. Essa questão é importante. Mas uma outra pergunta que eu quero fazer para ti, que nem vamos fazer o parque agora, vamos fazer toda uma estrutura. Só que lá existe um local que é da Sanepar e que tem lá aquela centro de coleta dos resíduos, não sei como é que chama isso efetivamente, aqui, tipo um reservatório que faz a limpeza, né? E o mau cheiro lá que o Fraron sempre questiona o pessoal lá do bairro. E aí, como é que nós vamos fazer as caminhadas lá com aquele cheiro fortíssimo? Na verdade, assim, a própria Sanepar já está fazendo um projeto, eles entraram em contato com a gente, eles vão ter que tirar uma ISO de ecologia, não lembro qual que é essa 12.000, não lembro o número agora. Eles mesmos já estão fazendo um sistema para tentar diminuir esse odor lá. O odor é e fortíssimo. O parque, na verdade, ele vai ficar, a parte que a gente vai poder usar do parque, porque na verdade o parque ambiental a gente não pode mexer nele, tem que manter a parte, a gente vai aproveitar onde já tem trilhas abertas. Tem até o pessoal do Jeep Club que usa ainda lá, mas agora já não vai poder usar mais. O IAC já determinou, nós vamos ter que fechar o parque mesmo, vai ser só para caminhadas. Então a gente está tentando fazer que a parte de caminhada, a parte que usa, que a gente vai usar o parque mesmo, fique um pouco mais afastada e já ir revitalizar a área ali perto da Sanepar, até para diminuir essa questão do odor. Que isso, infelizmente, a gente não tem como, vou fechar ali, né? E é o local ali mesmo, não pode tirar dali esse negócio. Na verdade, a Sanepar teria que ver se ela... Dizem que já tem um estudo para uma outra bacia de limpeza, né? Falando em Sanepar, um dos questionamentos que eu venho fazendo aqui no meu programa é a respeito da questão das fossas sépticas no município. A gente sabe que é responsabilidade do Estado, a Sanepar que tem essa responsabilidade, e falam-se que Pato Branco é, por excelência, uma das cidades que mais tem o sistema de esgoto funcionando, né? Praticamente 80%, 90%. Só que em vários bairros isso não acontece. Eu moro no bairro Pinheiros e lá é um absurdo. Você ainda tem que ter fossas sépticas lá, poluindo os lençóis freáticos aí. E eu sempre questiono, por que a Sanepar não faz esse sistema de esgoto? Sabendo que essa responsabilidade passa também para o município. Como é que o município tem visto essa questão? Na verdade, hoje é assim, todo o loteamento que passa para o bioloteamento vai para o município. Foi feito na época até do Viganó um decreto que hoje o loteador tem que entregar tudo pronto. Questão de drenagem, esgoto, tudo. Certo. Só que daí o que acontece? Quando você vai aprovar um projeto, a gente pede uma carta para a Sanepar, o loteador pede uma carta para ver se há uma ligação de esgoto e a Sanepar dá um parecer. Normalmente a Sanepar diz um parecer, se tem, ela já diz o ponto e o cara faz a ligação lá. Se não tem, o que ele faz? Ela dá uma carta dizendo que nesse momento não tem, então o que a gente cobra os loteadores? O cara que vai fazer a casa, ele tem que fazer fossa, sumidor e já deixar uma saída futura para a ligação na rede de esgoto. Que infelizmente a gente depende da Sanepar, a gente não tem como exigir, vá lá e abra. Até está saindo um loteamento no São João de interesse social. A prefeitura já está tendo mais 2 que entraram lá para tentar fazer lá no São João também. E o próprio Zuc teve uma reunião, acho que não sei se com o pessoal da Sanepar mesmo, e ele falou que só vai conseguir liberar esses 2 loteamentos por causa da questão se tiver a estação levatória. Porque Pato Branco tem esse problema, por causa da declividade. Então, a partir dessa questão que eu falei da expansão na leste-oeste. A partir da hora que começar essa expansão, os lençóis, toda a água vai descer para o lado contrário da cidade. Então, o que acontece? Para a gente, no São João, a gente vai ter que fazer uma estação levatória para trazer o esgoto para cá, para não jogar o esgoto para outra área nova, entendeu? Então, a Sanepar vai ter que começar a criar essas estações elevatórias. Tá, mas é ali no bairro Pinheiros, que é um bairro central praticamente, que faz anos que existe, e a gente questiona, já tivemos vários vereadores que moram lá na região lá do bairro Pinheiros, eu não sei te dizer bairro Bancários, bairro Brasília, bairro Parzianello, todos esses bairros estão com problemas. Eu até vou verificar, mas eu não sei se tem a estação elevatória lá, isso teria que dar uma olhada, eu vou dar uma pesquisada. Não, eu gostaria que você questionasse o pessoal da Sanepar, porque a gente fica aguardando uma tomada de medida urgente, porque a gente sabe que a gente está poluindo o subsolo, né? Uma das reuniões que a gente teve até com a própria Copel também, que é outro, porque daí são órgãos diferentes,
Cada um tem uma diretoria, age de forma diferente. Então, hoje nós estamos tentando criar uma parceria entre o município e esses órgãos, porque a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, não adianta eu vou lá, aprovo um loteamento, tecnicamente eu vejo de uma forma que a tubulação, para a gente, o cálculo está certo, daí a Sanepar, na hora que vai ligar o esgoto, diz, não, a tubulação não é essa. Então, a gente já faz eles passarem pela Sanepar, para a Sanepar já dizer, não, está adequado, para depois, futuramente, a gente não ter problema. Certo. Porque antigamente o que acontecia? A questão da drenagem, por exemplo. Os loteadores faziam e colocavam tudo tubo de 60 de diâmetro. Só que daí, assim, ligava 5 loteamentos um no lado do outro, um para o outro. Essa água que entra no tubo de 60, lá embaixo, ela está com um volume muito maior, ela tinha que estar com um tubo de quase 1 metro. Então, e os loteadores, é claro, eles não vão querer, quanto menos investimento para eles, melhor. Então, hoje a gente já cobra isso, a gente já faz uma ligação dos loteamentos, já exige uma tubulação maior para não ter problema, porque daí estoura na parte mais baixa da cidade. É complicado, né? Por isso que precisa do IPUPB para pensar sobre isso, né? Na verdade, a prefeitura precisa de uma parte de engenharia boa, o IPUPB, que é a questão, e uma fiscalização boa. Hoje nós estamos precisando de uma fiscalização boa também. Emerson, uma outra questão que vem agora a calhar aqui para a gente conversar. A questão dos sinaleiros, dos semáforos. A gente sabe que a cidade está crescendo. E aí nós temos as ruas, por exemplo, Rua Itapuã, Rua Goianazes, Rua Goiás, não sei qual que é, as outras que tem uma paralela à outra, que estão chegando quase no La Salle ali. Isso aqui corta praticamente a cidade, norte e sul. Antigamente a gente não tinha quase poucos veículos. Hoje nós temos escolas cada vez maiores, alunos de tudo que é lá. Daí nós temos ônibus, micro-ônibus, caminhões, carros, automóveis, pessoas. E não temos só temos poucos sinaleiros. Extremamente preocupante isso. Na verdade, assim, a gente já fez o estudo, já passamos até para o prefeito, ele diz, eu não cheguei a ver ainda que ele já solicitou uma leva desses sinaleiros, a gente pegou as principais ruas, entrou em contato com a Polícia Militar, eles passaram as ruas que tem mais problema mais sério da questão de acidente, já solicitamos, já fizemos o projeto, solicitamos a compra disso aí, o prefeito acho que estava verificando, já, se eu não me engano, eu vi uma matéria no jornal que ele já tinha adquirido até antes. E para você ter uma ideia, hoje as rotatórias de Pato Branco já são erradas. E eu acho que já tinha que tirar. Então, na verdade, assim, uma rotatória foi criada na época, foi uma solução boa? Foi. Só que para o número de veículos que tinha na época. Uma rotatória hoje, para você ter uma ideia, para ela funcionar, o diâmetro dela tinha que ser de 21 metros. Porque o carro que está na rotatória tem a prioridade, mas o outro consegue entrar. Hoje, se você for ver, o Pato Branco, para o povo patobranquense, a rotatória é de quem está na Tupi. Então você está entrando na rotatória pela rua lateral, quem está na Tupi passa por cima de você. Eles não veem que a rotatória é para quem está girando na rotatória. Justamente. Então um dos projetos que a gente está viabilizando já é tirar as rotatórias e colocar o semáforo. Então, porque a gente já implantou a questão do semáforo sincronizado, então já para agilizar isso, porque não adianta eu ter metade da Avenida Tupi na área central sincronizada, daí depois 5, 6 rotatórias. Então, outro estudo que a gente está fazendo até a questão da viabilidade do trânsito é a questão dos semáforos. Porque veja bem, por exemplo, nessa questão dos semáforos, na região lá do teatro municipal, ali o número de veículos triplicou. E está dando bastante acidente naquela região. Desce lá o pessoal do Pinheiros, desce o pessoal daquele colégio lá do Mater Dei lá em cima. Aí tem o colégio estadual, aí tem o colégio integral, aí tem o colégio das freiras, aí tem todos os órgãos públicos ali, que são da Receita Federal, Receita Estadual, né? Pavilhão, igreja. Então, na verdade, a cidade já está mudando o estilo dela. Na verdade, nessa região que você falou, a gente já vai ter que priorizar, porque ali o volume é até interessante a gente priorizar ali os sinaleiros, porque o pessoal está evitando de pegar a avenida e está atravessando pelo meio do bairro. Então, nós já estamos vendo as ruas que tem mais movimento ali para fazer um estudo já de melhora de tráfego. Então, a gente já está com o mapa até lá no Instituto, lá que a gente está riscando já para ver o fluxo. Estamos com os 2 estudos já que foram feitos da questão do tráfego e o prefeito já está pensando em listar uma nova consultoria de uma empresa de mobilidade urbana para a gente trabalhar em cima disso. Aquela rua Itabira, ela para mim, eu já tornaria ela numa avenida. Por quê? Porque ela começa lá em cima, lá na BR, se a gente for analisar, né? Lá, começa lá, né? Praticamente. Ela é, na verdade, no plano diretor, ela é uma entrada dela pela Pedro Ramírez, entraria a travessia da cidade por lá. É uma das entradas. De umas entradas que desce daí da Sanepar lá em cima, sobe até lá em cima, lá no Cabol Imóveis. Ela é para ser toda uma única. Né? Uma única.
Mas ela é mão única. Ela tem uma parte que ela não é. Dela em cima lá das o teatinas problema, Fábio, que a gente comentou, o pessoal, não dá certo a mão única. Por que não tem dado certo a mão única em Pato Branco? Porque chega a rua, ela tem 10 quadras mão única, daí chega lá na frente, as 5 são mão dupla de volta. Tá uma confusão. O que aconteceu? Na época que foi criado o DEPATRAN hoje é outro órgão que precisaria de uma equipe maior. A gente vai mudar uma rua, por exemplo, que tem 20 quadras, eu tenho que fechar o DEPATRAN inteiro e deixar toda a equipe do DEPATRAN nessa rua pelo menos uma semana para orientar o pessoal. Então eu não tenho uma equipe também que consiga suportar. Então o que a gente fazia? A gente mudava de 2 em 2 quadras para ter equipe ali para não dar acidente. A Itacolomi aqui mesmo foi um problema assim, a gente teve que mudar e mesmo assim teve acidentes no começo. Então, mas aí que está, mas eu estava analisando a questão do relevo em Pato Branco, né? A gente percebe que as nossas ruas terminam em travessas por causa dos morros. Os morros não dão continuidade na descida, né? Porque, por exemplo, lá em cima no La Salle ali, se você continuar, você cai lá no precipício. A gente chegou a fazer um estudo, pra você ter uma ideia, no La Salle, de 2 ruas lá, que uma tem uma escadaria, até que acaba a escadaria. A única forma de a gente fazer a ligação ali é um viaduto. E dá para fazer. Então. Só que é o custo disso. Aonde que você vai conseguir verba, entendeu? Então a gente tem como fazer, adaptar isso, só que é sempre mais caro. A própria Vital Dias ali, Vital Dias, do lado da Iguaçu, a parada com a Iguaçu. Silvio Vital, desculpe. Silvio Vital, ela teria que dar ligação e continuação lá para o Cadurim. E ela tem um rio ali que o IAP exige que a gente não altere. A única forma seria fazer uma ponte. Então são valores que daí a gente tem que correr atrás, o executivo tem que correr atrás para conseguir fazer. Só que daí, aquilo que eu te falei, cada cabeça de prefeito tem uma forma de dirigir, ele acha, então ele vai correr atrás da verba do que ele acha que é mais importante. Eu até estou impressionado, porque o Zuc ele conseguiu, nós estamos com um projeto de 120 ruas, 160 ruas para serem asfaltadas em Pato Branco. Isso é fantástico. Tem que parabenizar o Zuc por esse trabalho que ele está fazendo com muita competência. 20 milhões. E muita rapidez, isso é o mais importante. Porque a gente, não querendo falar, a gente sofreu muito com os buracos aqui, a gente tem sofrido muito. São 160 trechos de ruas que vão asfaltar agora. Tá, mas então agora essa pergunta, por que não arrumaram ainda aquela rua em frente ao Bar do Bete? Em frente ao estadual, atrás do colégio estadual, que só tem buracos, daí arrumaram todas assim, e fica aquela traversinha pequena ali na rua Itapuã. Eu vou dar uma verificada, porque tem ali... O Bar do Bete de esquina. Eu sei qual que é. E eu não entendo por que no asfalto ali. Na verdade, assim, eu vou ter que dar uma olhada lá, porque foi passada uma lista, na verdade, quem até viu foi o pessoal da engenharia. E antes de chegar no Hotel Loriz ali, só tem buracos aquela rua? Aquela rua está bem problemática mesmo. Nossa. Tem ali, perto da rodoviária, tem 2, 3 também que eu passo ali, que eu mesmo, a gente mesmo critica, mas aí, tem que dar prioridade para umas que tem mais movimentos. Essa aí é uma rua que tem movimento. Muito movimento. Então, na verdade, assim, eu tenho uma lista... Em frente à Receita Federal ali. Eu tenho uma lista de 160 ruas já lá. Uma dessas, essa já esteja contemplada. É que nem, eu moro ali perto do aeroporto, o ônibus, nós estamos dando prioridade até para as ruas que passam o ônibus. Foi asfaltada a rua que sobe, a rua frente da minha casa não foi asfaltada, e a outra que sobe também, o ônibus passa na frente. Então, a gente já está vendo esses trechos que não foram, a gente já está verificando para asfaltar, mas são 167 ruas. Eu nem vou falar do bairro Pinheiros lá, porque lá, se você passar por lá, só tem buraco. Mas acho que um dia talvez eles arrumem lá as ruas nossas lá. Não, bem. Na verdade, a ideia do Instituto e da Prefeitura é tentar asfaltar toda a cidade. Isso é importante. Tá? Para melhorar. O único problema é que a gente fala, a gente questiona, por que não dura o asfalto? Depende da verba que vem para o município. Se você tem asfalto de... É que, na verdade, o nosso asfalto é mais de 20 anos que estão aí, Você tem asfalto de 4,5 cm, tem asfalto de 5, de 10, depende do que você pode investir, entendeu? Certo. Então, a gente hoje exige, no mínimo, um asfalto 4,5 prensado a quente, que é um asfalto que é bem resistente. Que dura 20 anos, né? Antigamente, a gente fazia aquele asfalto frio prensado, começa a esmigalhar todo, né? Então hoje a gente está com um asfalto com uma qualidade bem maior, e daí a gente tem a fiscalização, depois que entrega o asfalto, é feito uma sondagem, furo no asfalto e vê se está sendo feita da forma que a prefeitura exigiu. Que bom. Bom, pessoal, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria das tuas considerações finais e aí nós encerramos. Bem, eu queria agradecer o convite. Eu quero dizer que a porta do Instituto está aberta para quem quiser lá conhecer, tirar dúvidas. Quem for construir sempre procure a gente antes de construir para não fazer de forma errada e ter problemas depois, que hoje o que a gente nota é que o pessoal começa a construir, daí dá problema, vai tentar resolver depois.
A gente sempre está atendendo lá, não tem problema nenhum, e somos abertos às ideias. Que bom. Novas ideias. Que bom. Gostaria de agradecer a tua presença, Emerson, e dizer que o nosso programa Sem Fronteiras é isso, sempre trazendo pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas que querem o bem do nosso município e que sempre estão na frente. Muito obrigado e até a próxima.